Boa tarde, pessoal! Hoje é nossa 11ª aula e hoje nós vamos iniciar aí um assunto novo, né? Lembra quando eu falei sobre a tabela aqui atrás, né? Que eu fui dizendo, no futuro a gente fala sobre isso vai ser importante depois? Chegou o momento! Então, antes de falar mesmo do assunto novo, né? Vamos fazer só uma pequena recordação aí do que a gente falou naquela aula sobre a tabela? Então, naquela aula a gente falou diversas coisas, né? Recomendo até que vocês vejam lá completo, beleza? Mas assim, eu vou usar essa aqui para eu não ter que afastar o sofá e tal, vocês sabem. E vou falar aqui um pouquinho só alguns detalhes que serão importantes nessa aula de hoje, né? Nas outras aulas tem mais detalhes ainda, ó. A gente tinha falado naquele dia sobre as famílias, né? A gente disse aqui que existem 18 famílias. E eu falei lá também, quase como uma curiosidade, o seguinte, que os elementos que estão na família 1, na sua última camada, eles têm um elétron. Os elementos que estão na família 2, na sua última camada, 2 elétrons. Do lado de cá agora, os elementos da família 13 têm 3 elétrons na última camada. Os elementos da família 14 têm 4. Os da 15, 5. Os da 16 tem 6. Os da 17 tem 7 elétrons na última camada. E os da 18, né, os gases nobres, tem 8 elétrons na sua última camada. Quando eu falei lá, né, sobre os gases nobres e tal, eu disse a justificativa para eles terem recebido esses nomes, né? O nome que eles receberam, gases nobres, esse nobre aí vem mesmo da ideia de nobreza, né? Então, isso foi o nome dado a eles porque eles não se misturam com os outros, digamos assim. Eles ali não vão ter ligações, não vão reagir com outros elementos. Por isso eles seriam ali a nobreza, certo? Mas por que eles não fazem reações ali, né? Porque eles estão sozinhos ali no canto deles, digamos assim. Por esse motivo que eu acabei de falar. Eles têm 8 elétrons na sua última camada. A gente falou um pouco, né, sobre isso quando a gente falou lá sobre distribuição eletrônica. Mas por que ter 8 elétrons na última camada torna eles ali nobres, digamos assim? Bom, quando um átomo ele consegue ter 8 elétrons ali, ele fica mais estável, né? Então, por isso que eles não vão reagir ali com outros elementos. No entanto, todo o resto da tabela, né, como eu falei, ó, família 1A tem 1, essa aqui tem 2, essa aqui tem 3, essa aqui tem 4 e por aí vai. Todos os outros elementos, a gente nem vai falar da bagunça que é esse meio aqui, mas todos os outros elementos não têm 8. E o que eles querem? Todos os elementos querem ter estabilidade ali. Para isso, eles precisam fazer certos esqueminhas ali, digamos assim, para poder ter 8 elétrons na sua última camada. Como eles fazem isso, é o que a gente vai falar na aula de hoje. Mas observem, os gases nobres não precisam reagir com outros elementos, porque eles já têm 8 elétrons. Todo o resto quer ser que nem eles, né? Se a gente pensar assim, todo o resto seria a ralé ali, né? Eles querem ser que nem a nobreza, mas não é uma coisa muito fácil. Para se tornar ali mais parecido com a nobreza, os átomos fazem ali ligações químicas, ou seja, falando aqui de uma forma mais científica, né? Para você conseguir ali estabilidade, ter ali os 8 elétrons, no caso, o número máximo de elétrons na última camada, esses átomos vão fazer ligações químicas. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro desses tipos aí de ligações químicas, né? Que é a ligação iônica. Lá atrás, quando a gente falou sobre íons, eu falei lá, né, que um átomo ele pode perder elétrons, um átomo pode ganhar elétrons. E era isso aqui que a gente queria chegar. Por que um átomo ele ganha ou perde elétrons? Ele faz isso para se tornar ali mais estável, ou seja, ter o número máximo de elétrons na sua última camada. Seja, no caso aqui, do hidrogênio e do hélio serão 2, né, porque é o número máximo que eles podem ter ali, e todos os outros 8 elétrons nessa última camada.
Então, deu para entender aí? Os gases nobres, eles já são estáveis ali, eles são a nobreza, digamos assim. Enquanto todo o resto seria ralé ali, os que não têm 8 elétrons na última camada, não são estáveis. Então, todos os outros querem fazer o mesmo que os gases nobres, ou seja, ter o máximo de elétrons na última camada. Entendido isso, vamos falar aí um pouco sobre a ligação iônica, né? Eu disse aí, né, que numa ligação iônica, os átomos vão ali perder ou ganhar elétrons. Mas como é que isso acontece, né? Vamos falar direitinho sobre isso agora. Para começar, vamos aqui para um exemplo bem simples. A gente já falou lá de distribuição eletrônica, ou seja, como os elétrons estão distribuídos ali em camadas. A gente já estudou aqui com a tabela periódica quantos elétrons um átomo vai ter na sua última camada. E é uma coisa que a gente precisa entender aqui. Todas as ligações, seja iônica ou seja dos outros tipos que a gente vai falar na próxima aula, elas sempre vão acontecer na última camada, certo? Então, eu fiz a distribuição aqui de dois átomos, né? O sódio, que tem 11 prótons, ou seja, também tem 11 elétrons, e o cloro, que tem 17 prótons e, por consequência, 17 elétrons. Ó, no caso do sódio, eu fiz aquela distribuição, né? Na primeira camada, 2. Na segunda camada, 8. Na terceira camada, 1. Mas olha só, se a gente olhasse na tabela, a gente já ia saber aí quantos elétrons ele tem na última camada. Onde está o sódio na tabela? Ó, se a gente procurar aqui, o sódio está aqui. Em que família ele está? Na família 1. Então, por consequência, ele tem um elétron na última camada. Além dele, a gente também vai falar aqui sobre o cloro, né? Eu também fiz a distribuição dele aqui. Ele tem 17 elétrons. Então, ficou 2, 8, 7. Mas da mesma forma, se a gente olhasse aqui na tabela, ó, onde está o cloro aqui? O cloro está aqui, ó, certo? O cloro está na família 17. Então, ele tem 7 elétrons na última camada. Eu fiz aqui, né, o desenho para ficar mais fácil a visualização. Então, ó, na primeira camada ele tem 2 elétrons, na segunda tem 8 e na última ele só tem 1 aqui. Tá vendo aqui em cima? Já o cloro, ele tem 2 na primeira, 8 na segunda e 7 na terceira. Eu estava falando lá, né, que todos os elementos eles querem ser que nem os gases nobres, ou seja, ter na sua última camada ali o número máximo de elétrons, 8 elétrons. Vamos pensar aqui nesse, beleza? No caso do sódio, o que é mais fácil para ele? Ó, ele tem 1 elétron na última camada. O que é mais fácil? Ele conseguir outros 7 ou ele doar? Vocês concordam comigo que é mais fácil ele pegar esse aqui e jogar fora, digamos assim. Já no caso do cloro, o que é mais fácil para ele? Ele conseguir mais 1 aqui ou ele jogar fora todos os 7? Vocês concordam também que vai ser ali ganhar mais 1, beleza? Isso é uma coisa que a gente também pode falar na tabela periódica. Os elementos, principalmente os metais, eles têm uma tendência a doar elétrons, porque eles vão ter poucos elétrons ali na sua última camada. Já os não metais, né, o lado de cá da tabela, tem uma tendência a receber elétrons, porque ele já tem vários ali. Para ficar mais fácil essa ideia aí, a gente pode falar assim, ó, elementos que têm 1, 2 ou 3 elétrons na sua última camada, eles ali vão doar esses elétrons. Elementos que têm 5, 6 ou 7 elétrons na última camada vão receber elétrons. Receber elétrons. Aí vocês me perguntam, 1, 2, 3, 5, 6, 7 e o 4. Bom, os elementos que têm 4 ali na sua última, 4 elétrons na sua última camada, eles tanto podem doar, certo? Como eles podem receber, beleza? Mas voltando a falar aqui do sódio e do cloro. Bom, observem o seguinte. O sódio só tem 1. Eu disse que quem tem 1 normalmente doa elétrons, né?
Mas por que ele doaria? Vamos observar aqui a distribuição, beleza? Ele tem 2, 8 e 1. Se tirar esse 1, né? Se ele doar esse 1, ele vai ficar com 2 e 8. Então, ele vai conseguir aquilo que ele queria, ter 8 elétrons na última camada. Já no caso do cloro, o que acontece? Ele tem 2, 8 e 7, beleza? Ele poderia doar o 7 para ficar com 8, mas isso é muito difícil, certo? O que é mais fácil para ele? Na natureza, as coisas acontecem da forma mais fácil. Simples assim. O mais fácil para ele é conseguir mais um. Tem quem queira doar, tem quem queira receber. O que acontece? Esse elétron aqui, certo? Ele é doado pelo sódio para o cloro. Então, ele vem para cá. O sódio passa, então, a ficar com uma distribuição 2, 8. E o cloro vai ficar com 2, 8, 8. Deixa eu colocar aqui. A nova distribuição... Vou colocar um X aqui para dizer que eu tirei, né? A nova distribuição do sódio vai ser 2, 8. Ele tem aqui, ó, 8 na última camada. Perfeito. Ele conseguiu ficar parecido com gás nobre. A nova distribuição do sódio vai ser 2, 8, 8, né? Que ele acabou de receber 1. Ele tinha 7, recebeu mais 1, ficou 8. Ele também ficou com 8 na última camada, ficou parecido com gás nobre. Então, o que acontece? Os dois átomos aqui, eles ficam mais estáveis, né? Eles conseguiram ali o que eles queriam. Mas, como a gente falou lá sobre íons, né? O que é um íon? O íon é quando um átomo ele doa ou ele recebe um elétron. Então, agora, esses aqui serão íons. Vamos lá. O sódio, como vocês sabem, está aqui na tabela, a gente representa pela letra, pelo símbolo Na. Lembrando, segunda letra sempre minúscula. Já o cloro, a gente representa por Cl, né? Se o sódio, ele doou elétrons, ele perdeu elétrons, ele vai ficar mais positivo. Ele agora é um íon de sódio. Um íon de sódio é positivo. Já o cloro, ele recebeu um elétron. Então, ele vai ficar ali mais negativo. Então, agora ele é um íon negativo. Os dois, por agora ter carga, vão se aproximar ali e formar um composto iônico, mais precisamente aqui. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai ter ali o NaCl. O que é o NaCl? O NaCl é o cloreto de sódio, o sal de cozinha, para ficar mais fácil para a gente lembrar aqui. Percebam o seguinte, aqui eu coloquei primeiro o positivo e depois o negativo. Vamos lá, ó. Sódio é positivo, cloro é negativo. Sempre será assim. Sempre que você vê lá um composto iônico representado, sempre a gente coloca primeiro quem é positivo, no caso o cátion, e depois a gente coloca quem é negativo, no caso o ânion. Como um era positivo e o outro era negativo, essa molécula aqui não vai ter carga, né? Vai se equilibrar ali. E é isso. Uma ligação iônica nada mais é do que isso. Um átomo ele vai doar elétrons, o outro vai receber elétrons e eles vão, obviamente, virar íons e vão se juntar, formando ali um composto iônico. Certo? Beleza, é muita coisa, eu sei. Vamos para outro exemplo que talvez fique um pouco mais fácil. Agora vamos falar aí do caso do cálcio e do oxigênio, beleza? Vamos novamente encontrar eles na tabela, ó. O cálcio, ele se encontra aqui, né? Na família 2. Então, logo, a gente já sabe desde já que ele tem 2 elétrons na última camada. O oxigênio, ele se encontra aqui, ó, certo? Na família 16. Logo, a gente já sabe que ele tem 6 elétrons na última camada. Isso já era suficiente para a gente fazer aí representar uma ligação iônica. Mas eu desenhei para vocês, beleza? Então, ó, representei aqui direitinho, ó, fiz a distribuição aqui do lado. No caso do cálcio, a distribuição vai ser 2, 8, 8, 2. Beleza? Na última camada, ele tem aqui, ó, 2 elétrons. Já no caso do oxigênio, a distribuição é 2 e 6. Na última camada, ele tem 6 elétrons.
Então, seguindo aquela mesma lógica que a gente usou para o cloro e para o sódio, observem aqui. O cálcio ele tem 2 elétrons na última camada. Ele vai querer ali receber ou doar elétrons. Vamos lá. Para ele receber, ele precisa receber mais 6. Se ele doar esses 2 aqui, ele já tinha 8, ó. 2, 8, 8, 2. Então, se ele doa esses aqui, vai ficar perfeito ali, vai ficar estável. Já no caso do oxigênio, ele tem 2 e 6. Então, ele precisa receber ali os outros 2. O que acontece? O cálcio doa para o oxigênio esses 2 elétrons que ele está sobrando ali, digamos assim. E vai acontecer a mesma coisa lá que a gente falou no caso do cloro e do sódio. Ó, vou representar aqui também. Esse elétron aqui, né, vou riscar, ele vai ser doado para cá. Esse elétron aqui vai ser doado para cá, certo? Então, o oxigênio recebeu 2, vou desenhar eles aqui, certo? Aí o que acontece? O cálcio, ele doou 2, beleza? Então, a distribuição dele agora ficou, né? Ele doou esses últimos 2, a distribuição dele ficou 2, 8, 8. Beleza? Já o oxigênio, a distribuição dele ficou 2, 8. Então, os 2 conseguiram ficar estáveis aí. Vocês concordam comigo? Os 2 agora têm 8 na sua última camada. Agora vamos pensar aqui, mais uma vez, do que a gente estava falando no caso do sódio e do cloro. Naquela hora eu tinha colocado, né, que o sódio, Na, era um maisinho em cima. Agora ficou um pouco diferente, percebam. Ele doou 2. Então, o cálcio, Ca, ele vai ser ali 2 vezes mais positivo. Então, a gente coloca 2 mais. Já o oxigênio, ele vai ser ali 2 vezes mais negativo. Então, a gente coloca O2 menos. Essa é a forma de representar esses íons. Então, se a gente parar aí para pensar, eles mais uma vez vão formar ali um composto iônico, que será CaO. Então, a cal é a cal que a gente tem, né, que a gente usa na construção civil, por exemplo, né? A cal, aquele pó branco. A cal nada mais é do que um óxido de cálcio. Beleza? Então, ó, percebam, aqui tinha 2 mais, aqui tinha 2 menos, os 2 se juntaram, ficaram neutros. Simples assim. Beleza? Então percebam aí que sempre a gente vai ter aquela lógica que eu já falei. Alguém querendo doar, normalmente um metal, né, que está desse lado aqui da tabela, e alguém que quer receber, normalmente um não metal, que está aqui, ó, desse lado da tabela. Então, o que acontece? Um doa para o outro esses elétrons e você vai formar ali uma molécula. Perceba que, novamente, eu coloquei primeiro aquele que doou o elétrons, ou seja, ficou mais positivo, o cátion, e depois o que recebeu elétrons, o que ficou mais negativo, o ânion, certo? Agora, você tem aí um novo composto iônico. Um terceiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, que o livro de vocês também traz, é o fluoreto de cálcio. O que é o fluoreto de cálcio? É a junção ali, é o composto iônico formado por flúor e cálcio. Simples assim. A representação é assim. Aí você pode perguntar, 3? Sim, os compostos iônicos não necessariamente precisam ser apenas 2 átomos ali. Eles serão os átomos necessários ali, a quantidade de átomos necessários para que todo mundo fique ali feliz, todo mundo fique ali com 8 elétrons na sua última camada. No caso da junção do cálcio e do flúor, é necessário que existam 2 átomos de flúor e 1 de cálcio. Mas por que isso é necessário? Bom, vamos observar aqui na tabela, certo? Ó, se a gente observar na tabela, a gente sabe que o cálcio está aqui. Então, ele quer doar ali 2 elétrons, beleza? Já o flúor, ele está aqui, ó. Ele quer receber apenas 1 elétron. Então, vamos imaginar aqui como é que é essa ligação. Mais uma vez, eu coloquei aqui a distribuição, certo? Ó,
2,882 no caso do cálcio e 2,7 no caso do flúor. Mas vamos ver aqui o que acontece. Ó. Digamos que a gente só tivesse esses dois aí, beleza? O cálcio quer doar 2, o flúor quer receber 1, certo? Então, ele pega essa aqui e doa para cá, certo? Tirado aqui. Esse flúor ficou super feliz aí, né? Ele conseguiu, agora ele tem 2 na primeira e 8 na segunda, ele está estável. Mas o cálcio, ele não está tão feliz assim não. Por quê? Porque ele ainda tem 1 aqui. Então, o que ele faz? Ele procura alguém que queira receber esse aqui que está sobrando. Então, ele encontra outro flúor, por exemplo, e pega esse aqui e doa para o outro flúor. Então, ele perde aqui e o flúor fica aqui. Agora, o carbono vai ficar com 2... O carbono não, desculpa. O cálcio vai ficar com 2, 8, 8. Agora ele está feliz, está ali estável. E o flúor vai ficar... Esse flúor aqui vai ficar com 2, 8. Simples assim. Uma coisa que é importante a gente saber. Todo mundo aqui está estável, beleza? O cálcio, ele ficou, né? Ele ficou agora como sendo Ca2+. Beleza? Já o flúor, né? Esse aqui, ele ficou como F-, certo? Porque ele ganhou apenas 1. Esse outro flúor aqui também, F-. Se a gente for pensar, ó, vamos lá. Como é que a gente montaria o composto aqui? Como é que a gente vai escrever aqui? Eu já disse que primeiro é quem é o cátion. Então, a gente já sabe que vai começar pelo cálcio, porque é ele que é positivo. Então, a gente coloca Ca, certo? O cálcio, ele está com 2+. Beleza? A outra coisa que ele se juntou foi o flúor, certo? O flúor está com 1- só. Então, a gente coloca aqui F-. Mas perceba que não deu agora para ficar neutro, porque esse aqui tem 2, esse aqui tem 1. Então, a gente faz uma regrinha aqui que a gente inverte esses números. Mas como a gente faz isso? O 2, que está aqui, ele desce para cá. Então, vai ficar, vou escrever aqui, beleza? C-A-F. O 2 desceu, vai vir para cá. Certo? Ô, 2 bonito, menino. Já o 1 que está aqui, vem para cá. Como é 1, não precisa nem representar. Então, a gente vai ter CaF2. Deixa eu botar aqui novamente. CaF2. Essa é a representação aí do fluoreto de cálcio. Aí você pode perguntar, mas Felipe, nos outros 2 exemplos que você fez, você não fez essa inversão? Fiz sim, só que vocês que não viram. Deixa eu voltar neles aqui para vocês perceberem, ó. Qual era o valor aqui? Certo? Ó, aqui era 2 e aqui era 2. Como são iguais, você nem precisa colocar aqui, beleza? Nesse caso aqui, a gente tinha 1 e 1. Como são iguais, você nem precisa colocar. A gente só coloca esses números a mais quando a gente tem números diferentes. No caso, 2 e 1. Mas o que é que isso representa? Ó, olhando só aqui o que eu deixei no final. CaF2. Se você pegar isso aí, o que isso significa? Vamos pensar aqui comigo. A gente tem um cálcio, que ele está aqui, e a gente tem 2 flúores, que estão aqui. Então, quando a gente olha isso, a gente está representando aí quantos átomos de cada elemento vai ter. De cálcio é só 1, de flúor são 2. Felipe, meu Deus do céu, que coisa difícil. Não entendi nada. Calma. Vocês viram isso pela primeira vez hoje. É assim mesmo. A gente nas outras aulas vai repetir isso aí outras vezes. Então não se preocupe por enquanto, beleza? Mas ó, vamos fazer uma pequena revisão do que a gente falou hoje, que talvez fique um pouco mais fácil. Vou pegar aqui a tabela novamente, que essa aqui grandona é boa para ficar em pé e eu não vou me levantar e fachar esse sofá. Então, ó, eu disse no começo da aula, os gases nobres têm 8 na última camada. Eles não precisam se misturar com ninguém, está todo mundo estável, todo mundo feliz. Quem não é nobre quer ter também ali, quer ser igual ali
a nobreza ter 8 elétrons na última camada. Então, todo mundo aqui vai ter que fazer algum esqueminha ali, alguma coisa, para conseguir esses 8 elétrons, ficar ali com 8 elétrons na última camada. Uma das formas aí é a ligação iônica. Na ligação iônica, alguns vão doar elétrons e outros vão receber elétrons. O que eu falei? Eu falei que o pessoal do lado de cá, eles têm tendência a doar elétrons. E o pessoal do lado de lá tem tendência a receber elétrons. Mais precisamente, eu falei isso aqui, ó. Quem tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, tende a doar. Vai doar elétrons. Quem tem 5, 6 e 7, vai receber elétrons. E quem tem 4, vai doar ou receber. Na tabela, a gente pode falar a mesma coisa, ó. Quem tem aqui 1, 2 ou 3, né, vai doar. Quem tem 5, 6 ou 7, vai receber. E quem tem 4, tanto pode doar como receber. Então, sabendo disso, a gente entende como funciona a ligação iônica. O caso mais simples que a gente tem, para a gente entender pelo menos, é o caso do cloreto de sódio. Eu representei aqui para vocês. O sódio quer doar 1 e o cloro quer receber 1. Eles se juntam ali, né? O sódio vai doar para o cloro e vão formar o cloreto de sódio. Mas para qualquer outro composto iônico vai funcionar da mesma forma. Alguém está doando elétrons e alguém está recebendo. Alguns casos vai ocorrer aí que vai ser necessário mais de um átomo do mesmo elemento, né? Mas isso aí, para a gente saber como é que ocorre, basta fazer aquela regrinha de inverter os números. E é isso. A nossa aula de hoje era basicamente para falar sobre a ligação iônica. Uma ligação que normalmente vai ocorrer entre metais e não metais. Por quê? Porque esses aqui querem doar elétrons, né? Ele tem 1, 2 ou 3. E esses aqui querem receber elétrons. Eles têm ali 5, 6 ou 7. Também tem o carbono aqui, né? Que tem 4, ali, tanto doa como recebe. Mas, então, eles vão se juntar para poder ficar mais parecido com o pessoal aqui, os gases nobres, ou seja, ter ali uma estabilidade, ter ali 8 elétrons na última camada. Então, a aula de hoje foi isso. Qualquer dúvida? Pois é, né? Vocês perceberam aí que esse finalzinho não foi gravado no mesmo momento, porque eu disse ontem a vocês do problema da pessoa que está colocando cerâmica atrás dessa parede. Então, eu vou abrir um tempinho para dúvida, certo? Eu vou deixar lá, se aparecer alguma dúvida, sim, que não dê para entender de jeito nenhum. No livro tem esse assunto também, mas não deu para entender de jeito nenhum. Pergunte, eu respondo. Não tem problema não. Mas assim, seja como for, a aula foi essa. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.